A Solide o isolou a vovó no Réveillon, mas um convite inesperado transformou. Dona Aurora, com seus 73 anos e um coração que carregava mais primaveras do que poderia contar, sentia o peso da solidão como um manto pesado na véspera de Ano Novo. Seus filhos, distantes em outras cidades com suas próprias rotinas e famílias, haviam telefonado, cheios de desculpas sinceras mas inevitáveis. Não viriam para o tradicional jantar. O neto mais velho, seu xodó, também tinha compromisso. Ela havia reservado uma mesa para 4 na padaria e confeitaria Sabor da vovó, um lugar que frequentava desde a juventude com seu saudoso marido, e que para ela era um refúgio de memórias. À mesa, um canto acolhedor perto da janela que dava para a rua iluminada por pisca-piscas, esperava, quase um monumento à sua esperança esvaziada. O aroma de rabanadas quentinhas, panetones recém-saídos do forno e café coado enchia o ar, misturando-se com o burburinho alegre de famílias e casais. Mas para Dona Aurora, cada risada, cada brinde, só acentuava a ausência, desenhando um nó invisível em sua garganta. Ela observava a agitação. O maitre Fernando, um rapaz com quem ela praticamente viu crescer, correndo de um lado para o outro. Em determinado momento, ele se aproximou de um senhor de cabelos grisalhos e barba bem cuidada, vestindo um terno impecável, que parecia tão desolado quanto ela. Era Eduardo, um renomado professor universitário que acabara de se aposentar, e que agora enfrentava a solidão de sua própria casa, um vazio recém-descoberto após décadas de vida acadêmica. Ele esperava apenas um lugar discreto para cear, longe dos olhares curiosos, mas perto do calor humano que ele sentia falta. Sinto muito, professor Eduardo, mas como eu disse, estamos completamente lotados. Cada mesinha reservada com meses de antecedência. A senhora entende. Véspera de Réveillon é assim. Um verdadeiro corre-corre, disse Fernando, com um semblante de genuíno pesar. Eduardo, um homem acostumado a ter portas se abrindo e a ser reconhecido em qualquer ambiente acadêmico, sentia o constrangimento de ser dispensado como um qualquer. O restaurante, com suas luzes douradas e a árvore de Natal ainda presente, refletia uma celebração da vida que ele, naquele instante, sentia-se excluído. Não tem mesmo nenhum lugar disponível? Sua voz soou mais áspera do que pretendia, um eco de sua frustração interna. Fernando manteve a postura profissional, mas Eduardo viu o desconforto em seus olhos. Infelizmente não, professor. Se o senhor tivesse feito reserva... Eu sei. Eduardo cortou, passando a mão pelo rosto cansado. Ele sabia que deveria ter planejado, que não podia simplesmente aparecer na véspera de Ano Novo e esperar ser acomodado. Mas planejar significava admitir que estaria sozinho de novo, e ele vinha evitando essa admissão até o último minuto. O restaurante estava lotado, mesas cheias de famílias, casais brindando, grupos de amigos rindo alto. Tudo parecia celebração, alegria, conexão. E Eduardo estava ali de pé, sozinho, sendo educadamente dispensado, sentindo-se mais invisível do que nunca. Posso colocar o senhor na lista de espera? Fernando ofereceu, mas ambos sabiam que era apenas protocolo. Ninguém abriria a mão de sua mesa na véspera de Ano Novo. Não precisa. Eduardo já estava se virando para sair quando ouviu uma voz. Com licença, senhor. Era Dona Aurora, com sua voz suave mais clara, que ecoava no burburinho. Ela estava de pé ao lado de sua mesa para 4. Acenando para ele, seus cabelos brancos, em um coque simples, e sua blusa de crochê bege, discreta, mas elegante, davam-lhe um ar de serena dignidade. Minha mesa tem 4 lugares. Ela continuou, olhando diretamente para Eduardo. Somos só eu e... Bem, só eu. E não faz sentido o senhor ficar sem jantar por causa disso. Por favor, junte-se a mim. Fernando, o maître, piscou. Surpreso, Eduardo ficou parado, processando. Uma completa estranha estava oferecendo dividir a mesa com ele.
Ele começou, mas as palavras não saíram direito. Dona Aurora deu um sorriso pequeno meio tímido. Eu sei que parece estranho, mas a mesa está vazia mesmo. E a companhia é sempre bem-vinda em noites como esta. Sou Aurora. Eduardo olhou para Fernando, que parecia tão perdido quanto ele. Depois, olhou para a mesa. Realmente tinha 4 lugares. Dona Aurora ocupava apenas um. Os outros 3 lugares estavam vazios, com louças impecáveis esperando. Tem certeza? Eduardo perguntou, ainda sem acreditar que estava considerando. Dona Aurora assentiu, seus olhos transmitindo uma sinceridade que acalmava. Tenho. E não aceito um não como resposta. Sou Aurora, e esta mesa foi reservada para um pouco de esperança, que agora posso compartilhar. Eduardo, cansado demais para manter o orgulho, cansado de estar sozinho, cansado de fingir que estava tudo bem, aceitou. Está bem. Obrigado, Dona Aurora. Sou Eduardo. Fernando pareceu aliviado e fez sinal para Eduardo seguir até a mesa. Dona Aurora sentou-se de volta, e Eduardo ocupou o lugar em frente a ela. O silêncio que se seguiu foi um pouco estranho. Eduardo não sabia o que dizer. Ficou mexendo no guardanapo, ajeitando o talher que já estava perfeitamente alinhado. Dona Aurora o observava com um olhar de curiosidade gentil. O senhor está sozinho, professor Eduardo? A pergunta, embora direta, saiu carregada de uma doçura que amenizava sua invasividade. Eduardo balançou a cabeça. Sim, Dona Aurora, estou sozinho. Meus filhos moram no exterior, a esposa partiu há alguns anos. Aposentei-me recentemente, e o silêncio em casa é ensurdecedor. Dona Aurora assentiu, compreensiva. Eu sei bem o que é isso. O companheiro também se foi, e a casa parece grande demais para uma pessoa só. Meus filhos. Ah, eles têm a vida corrida. Não os culpo, mas a gente sente falta do calor da família, não é? O garçom, a jovem Ana, apareceu, entregou o cardápio para Eduardo, e perguntou se desejavam alguma bebida. Dona Aurora pediu um chá de cidreira. Eduardo pediu água com gás. Quando Ana se afastou, o silêncio voltou. Mas era um silêncio menos estranho, mais carregado de uma compreensão mútua. A senhora vem sempre aqui? Eduardo tentou quebrar o silêncio, claramente tentando ser educado. Dona Aurora levantou os olhos do cardápio. Venho. Este lugar me traz boas lembranças. Meu Zé e eu vínhamos em todas as datas importantes. Hoje, era para ser um jantar em família, mas todos cancelaram de última hora. Sobrou só eu e essa mesa grande demais. Eduardo assentiu devagar. Eu entendo. Réveillon sozinho não estava nos planos, mas fazer o quê, né? A vida tem dessas. A sinceridade dela o pegou desprevenido. Ele estava acostumado com conversas superficiais, com colegas que mediam cada palavra, que escondiam vulnerabilidades. E ali estava a Dona Aurora, uma estranha, admitindo abertamente sua solidão na virada do ano. Eu entendo, Eduardo se ouviu dizendo, mais do que a senhora imagina. Dona Aurora o encarou, e algo passou entre eles. Reconhecimento, talvez a percepção de que os dois estavam ali pela mesma razão, carregando a mesma solidão, apenas embrulhada de formas diferentes. Ana voltou com as bebidas e perguntou se estavam prontos para pedir. Dona Aurora pediu um risoto de bacalhau, seu prato favorito. Eduardo, sem pensar muito, pediu o mesmo. Quando Ana saiu, Dona Aurora começou a falar novamente. E Eduardo ouvia, fascinado. Ela contava sobre seu tempo como professora de corte e costura, sobre as alunas que vinham de vilarejos distantes, sobre as alegrias de ver uma peça de roupa surgir das mãos. As moças de hoje em dia preferem as redes sociais aos pontos de crochê, sabe, professor? Mas eu gosto. Eu gosto da lembrança, do que a gente aprende com as mãos. Eduardo a interrompeu suavemente. Dona Aurora, não me chame de professor. Me chame de Eduardo. E eu acredito que as mãos que costuram histórias são as que mais ensinam. Ela sorriu, e Eduardo percebeu como o rosto dela mudava quando ela sorria de verdade. Ficava mais leve, mais jovem, iluminado.
Eduardo. Ela repetiu, saboreando o nome. E você, Eduardo? O que faz para preencher o tempo agora que se aposentou? Continua lendo aqueles livros enormes? Eduardo deu uma risada baixa. Continuo, mas o silêncio da casa não é preenchido por livros. É diferente. Ninguém me pergunta como foi o dia, ninguém espera por mim na porta. Dona Aurora assentiu, os olhos marejados. É isso. É a gente ter para quem contar. A gente ter para quem sentir. A gente ter para quem ser. A comida chegou, e por alguns minutos, os dois se concentraram em comer. O risoto de bacalhau estava perfeito, e os sabores despertaram memórias em ambos. Dona Aurora comeu com um apetite que surpreendeu Eduardo, contando histórias sobre como sua mãe a ensinou a cozinhar, sobre os almoços de domingo com a família inteira. Eduardo ouvia com atenção, fazendo perguntas, genuinamente interessado. Quando foi a última vez que ele tinha prestado atenção em alguém assim? Quando foi a última vez que alguém tinha prestado atenção nele? Ele percebeu algo. Aquela era a melhor véspera de ano novo que ele tinha tido em anos. Não porque o restaurante era sofisticado, não porque a comida era cara, mas porque, pela primeira vez, ele não estava fingindo, não estava performando. Estava apenas sendo, e era o suficiente. Faltavam 20 minutos para meia-noite quando Dona Aurora sugeriu que pedissem uma taça de espumante para brindar. Eduardo concordou imediatamente. Ana trouxe as taças com um sorriso cúmplice. O restaurante inteiro começou a ficar mais agitado. Pessoas levantavam das mesas, conversavam com conhecidos, riam mais alto. A energia da virada se aproximava, aquela expectativa coletiva de que algo ia mudar à meia-noite. Mesmo que no fundo todos soubessem que era apenas mais um dia. Eduardo tomou um gole do espumante e olhou para Dona Aurora. Esta mesa, Dona Aurora, era para quem, exatamente? Seus filhos? Ela mexeu na taça, o sorriso sumindo um pouco. Sim, era para eles, para meus netos. Era para ser um jantar em família, sabe? Comemorar junto, começar o ano cercada de gente que eu amo. Mas a vida deles é complicada. A gente entende, mas a gente sente. Eduardo sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Dona Aurora deu de ombros, tentando parecer casual. Faz parte, né? A vida continua. A gente aprende a seguir em frente, mas ainda dói. Ainda. Todos os dias, um pouco menos, mas ainda dói. Eduardo ficou quieto por um momento. Eu entendo mais do que a senhora imagina. Dona Aurora o encarou, percebendo que havia algo ali. O senhor também perdeu alguém. Minha esposa. Eduardo disse, surpreendendo a si mesmo com a facilidade da confissão. Há 7 anos. E depois que ela se foi, me enfiei no trabalho, na faculdade. Meus filhos moram longe também. É como se tivesse perdido os dois de uma vez. Dona Aurora estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a mão dele, um gesto de conforto que vinha da alma. Não foi sua culpa, Eduardo. A perda é um caminho solitário, mas a gente não precisa andar sozinho o tempo todo. Eduardo olhou para onde os dedos dela tocavam os dele. Eu sei, mas não muda o fato de que estou sozinho. Não está sozinho, Dona Aurora disse suavemente. O senhor só está desconectado de si mesmo, das pessoas. Mas dá para reconectar. Sempre dá. Eduardo queria acreditar. Queria acreditar que não era tarde demais, que ainda havia tempo de consertar os pedaços quebrados da vida dele, mas parecia tão distante, tão impossível. E a senhora? Ele perguntou, mudando o foco. Como a senhora faz? Como continua conectada? Dona Aurora deu uma risada curta. Você acha que eu estou conectada, Eduardo? Eu pareço inteira porque não tenho escolha. Tenho que seguir. Mas por dentro eu estou tão perdida quanto o senhor. Mais perdida, talvez. A honestidade crua dela o desarmou. Os dois se encararam e Eduardo sentiu algo se mover dentro do peito. Não era a atração física. Não exatamente. Era a conexão, era o reconhecimento de que essa mulher, essa completa estranha, o enxergava de uma forma que ninguém mais enxergava. Mamãe,
Quanto tempo falta para meia-noite? Sofia, a filha da gerente do sabor da vovó, que estava brincando por perto, interrompeu. 10 minutos, amor, a gerente respondeu. A fala da menina quebrou a intensidade do momento, trazendo um alívio sutil. As pessoas ao redor começaram a se levantar, a se preparar para a contagem regressiva. O maître Fernando passou oferecendo mais espumante. Eduardo e Dona Aurora se levantaram também, ficando próximos. Lá fora, pela janela, dava para ver os primeiros fogos sendo preparados. A contagem começou. 10, 9, 8. Sofia, a menina, gritava os números junto com todo mundo, pulando de alegria. Dona Aurora segurava a mão de Eduardo, mas seus olhos estavam nele. 7, 6, 5. Eduardo olhava para Dona Aurora, para aquela mulher que tinha entrado na vida dele há poucas horas, mas que de alguma forma já tinha mudado algo fundamental dentro dele. 3, 2, 1. E quando chegou em 1, quando os fogos explodiram lá fora e todo mundo gritou Feliz Ano Novo, Eduardo fez algo que não fazia anos. Ele sorriu de verdade. Um sorriso que alcançou seus olhos, e desejou. Desejou que aquele momento não terminasse. Desejou que aquela conexão, aquela sensação de pertencer a algum lugar, de importar para alguém, não fosse apenas passageira. Feliz Ano Novo, Eduardo, Dona Aurora disse, estendendo a taça para um brinde. Feliz Ano Novo, Dona Aurora, ele brindou com ela. Os fogos continuavam lá fora, iluminando o céu de São Paulo com cores vibrantes. Dentro do restaurante, as pessoas se abraçavam, brindavam, riam, e ali, naquela mesa para 4, que tinha começado a noite vazia, duas pessoas que eram estranhas algumas horas atrás, celebravam juntas, e pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentia sozinho. Quando a euforia passou e as pessoas começaram a voltar para as mesas, Dona Aurora olhou para o relógio. Já passa da meia-noite. A gente devia ir, Eduardo. Ele não queria que ela fosse. Não queria que aquela noite terminasse. Mas não podia dizer isso. Não podia admitir que a ideia de voltar para casa sozinho, para o apartamento vazio, para a vida vazia, era insuportável. Eu peço um táxi para a senhora. Ele ofereceu. Não precisa. Dona Aurora começou, mas Eduardo interrompeu. Por favor, Dona Aurora, deixe-me fazer isso. É o mínimo que posso fazer para agradecer. Ela olhou para ele, viu a sinceridade no rosto dele, e concordou. Está bem, Eduardo. Obrigada. Ele pegou o celular e pediu um carro. Enquanto esperavam, Dona Aurora foi ao toalete. Eduardo ficou sozinho na mesa, olhando ao redor. O restaurante estava esvaziando, as pessoas indo embora para continuar as celebrações em outros lugares. E ele? Para onde ia agora? Fernando trouxe a conta e Eduardo pagou tudo sem olhar o valor. Quando Dona Aurora voltou, ela viu a conta já paga e franziu a testa. Eduardo, o senhor não precisava. Eu queria, Dona Aurora. E por favor, não me chame de senhor. Deixe isso ser meu muito obrigado por me salvar de passar a virada sozinho. Foi a senhora quem me tirou daquele canto escuro. Dona Aurora abriu a boca para protestar, mas viu algo no rosto dele que a fez parar. Não era condescendência, não era pena, era gratidão genuína. Está bem, Eduardo, ela disse finalmente, mas da próxima vez eu pago. A frase ficou suspensa no ar. Da próxima vez, como se fosse haver uma próxima vez, como se aquela noite não fosse apenas um encontro casual que terminaria ali. Eduardo sentiu o coração acelerar. Da próxima vez, ele repetiu, e sorriu. O celular dele vibrou. O carro tinha chegado. Os dois saíram do restaurante juntos. Lá fora, a noite estava fresca, a cidade ainda agitada mesmo depois da meia-noite. O carro estava estacionado na frente, o motorista esperando. Obrigada, Eduardo, por tudo, Dona Aurora disse, por ter aceitado sentar com esta velha, por ter sido você. De nada, Dona Aurora, Eduardo disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Obrigado à senhora por me lembrar que ainda existe gente boa no mundo. E por ter me ensinado que a solidão se combate com um simples convite. Eles ficaram ali parados na calçada,
nenhum dos dois querendo dar o primeiro passo para ir embora. A gente se vê? A pergunta saiu incerta, esperançosa. Eduardo não hesitou. Sim, Dona Aurora. A gente se vê. Amanhã, para um café na sua varanda? Ela sorriu, os olhos brilhando. Pode ser. Estarei esperando. Feliz Ano Novo, Eduardo. Feliz Ano Novo, Dona Aurora. Ela entrou no carro, e Eduardo ficou ali na calçada, vendo o veículo se afastar até desaparecer na esquina. E quando finalmente voltou para o próprio carro, para a vida dele, algo tinha mudado. Ele não sabia o que exatamente, mas sabia que não era mais o mesmo homem que tinha entrado naquele restaurante algumas horas atrás. Eduardo não conseguiu dormir quando chegou em casa. Ficou na varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, revivendo cada momento da noite. A forma como Dona Aurora sorriu quando ele aceitou sentar à mesa, o jeito que ela falava da vida com uma sabedoria simples, as conversas honestas, sem máscaras. Ele pegou o celular diversas vezes, querendo mandar uma mensagem, mas já tinha o número dela. Apenas a memória de uma noite que parecia ao mesmo tempo real e impossível. Como ele tinha sido tão cego para a beleza dos gestos simples. Eduardo passou a mão pelo rosto, exausto, mas incapaz de descansar. Pela primeira vez em anos, algo além do trabalho ocupava seus pensamentos. E ele não sabia como lidar com isso. No dia seguinte, 1º de janeiro, Eduardo acordou cedo. Tinha finalmente dormido algumas horas, um sono leve e cheio de pensamentos claros. Preparou um café forte e sentou-se na sala enorme e vazia. E percebeu como aquele apartamento, que antes parecia um templo de estudos, agora parecia apenas frio, solitário. Mas a solidão não era mais a mesma. Havia uma centelha de esperança. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem a Dona Aurora. Bom dia, Dona Aurora. O café ainda está quentinho? Estou levando o bolo de fubá da minha mãe para o nosso encontro na sua varanda. A resposta veio quase instantânea. Bom dia, Eduardo. Sempre quentinho, meu filho. E pode trazer o bolo, que eu já preparei um chá de erva cidreira. Estarei à sua espera. Eduardo sorriu olhando para a tela. Ela não estava incomodada, pelo contrário, parecia feliz. Ele se arrumou rapidamente, vestiu roupas casuais e saiu. No caminho, parou numa floricultura e comprou um ramalhete de flores do campo, simples, coloridas, como Dona Aurora. Quando chegou ao prédio dela, um edifício modesto, mas bem cuidado, sentiu os nervos atacarem. E se a mágica da noite anterior tivesse sido apenas do Réveillon? Mas já era tarde para voltar atrás. Ele apertou o interfone. É o Eduardo, Dona Aurora. A voz de Dona Aurora respondeu calorosa. Pode subir, Eduardo. Apartamento 202. O elevador era pequeno e barulhento. Eduardo subiu, segurando as flores e o bolo, tentando controlar a ansiedade. Quando a porta do apartamento se abriu, Dona Aurora estava lá, cabelo preso, vestindo um vestido florido, sem maquiagem e estava linda, com a beleza da serenidade. Bom dia, Eduardo. Ela disse sorrindo, seus olhos brilhando. Bom dia, Dona Aurora. Eduardo respondeu, e percebeu que estava sorrindo também. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Tinha fotos de família na estante, almofadas coloridas no sofá, livros e álbuns de bordado espalhados. Tinha vida. Não repare na bagunça, Eduardo. Dona Aurora disse, meio sem graça. Não estava esperando visita tão cedo. Está perfeito, Dona Aurora. Eduardo disse honestamente. Está real. Está vivo. Ela olhou para ele. E algo passou entre eles de novo. Aquela conexão, aquele entendimento. Vem, vamos tomar o café. Ela disse, pegando as flores e colocando-as em um vaso de cristal. Eles passaram a manhã conversando na varanda, sob o sol gentil de janeiro. Dona Aurora contou sobre a infância no interior, as dificuldades de criar os filhos, a saudade do marido. Eduardo ouvia atento, fazendo perguntas, genuinamente interessado. Ele contou sobre seus anos na universidade,
a alegria de ver os alunos prosperarem, mas também a amargura de se sentir tão sozinho em meio a tantos. Dona Aurora pegou a mão dele. A gente não precisa mais ficar sozinho, Eduardo. A gente se encontrou para isso. Eles prometeram se ver novamente. Dias depois, Eduardo sentiu que precisava compartilhar a história daquela noite. Ele escreveu um pequeno artigo para o jornal do bairro, A Vovó da Mesa Vazia e a Magia de um Ano Novo Inesperado, descrevendo Dona Aurora com carinho, exaltando sua generosidade e a força silenciosa que emanava dela. Contava como, em meio ao barulho da festa, ela estendeu a mão a um estranho, transformando sua própria solidão e a dele em uma celebração de conexão humana. O artigo não apenas foi publicado, mas tocou profundamente os leitores. Vizinhos pararam Dona Aurora na rua para parabenizá-la, expressando admiração e carinho. Seus filhos e netos, ao lerem o artigo, ligaram emocionados, percebendo a profundidade do sacrifício e da resiliência da mãe e avó. Não era uma bronca velada, mas um despertar para o valor inestimável daquela mulher que sempre priorizou a família. Eles prometeram visitas mais frequentes, não por obrigação, mas por um amor reacendido e uma nova compreensão. A casa de Dona Aurora, antes silenciosa, começou a receber mais gente. Eduardo virou um amigo constante, um confidente. Eles caminhavam juntos na praça, visitavam feiras de artesanato e compartilhavam chás da tarde na varanda. Ela voltou a bordar, inspirada por Eduardo, que a incentivou a vender suas peças em bazares de caridade, doando parte da renda para asilos locais. Dona Aurora, a vovó da mesa vazia, tornou-se um ícone local de sabedoria e acolhimento. Ela não era apenas uma idosa, mas um farol de calor humano, mostrando que a vida, mesmo na terceira idade, pode florescer em novas amizades, propósito e alegria, bastando um coração aberto. Se você também acredita no poder dos gestos simples, deixe seu comentário e compartilhe esta história para que a gentileza siga florescendo.